Graça e paz, bendito seja o Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar na companhia do Espírito Santo para meditar na poderosa palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a leitura bíblica dessa semana, as leituras bíblicas diárias dessa semana têm como tema Resistindo à Tentação no Caminho. E a leitura bíblica diária de hoje 27 de maio de 2024, segunda-feira, está localizado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, o versículo 1, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Este capítulo 3 da Bíblia, ele inicia com a queda do homem, a tentação e o pecado de Eva e depois de Adão. Os dois pecaram e foram destituídos da glória de Deus, porque Deus é santo, Deus ele ama o pecador, mas ele não é conivente com o pecado, Deus abomina o pecado. O Senhor quer que nós sejamos santos como ele é santo. Mas existem os percalços da vida, da caminhada, do nosso caminho até chegar à estatura do ser humano perfeito, que é quando nós nos encontraremos num corpo de glória. Não mais, o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós venceremos o pecado e a morte, sendo a morte o último inimigo que nós vamos vencer. E aqui nós vemos a tentação de fora para dentro, ou seja, o diabo, ele é espírito, mas ele nesta ocasião ele se incorporou num animal e ali ele foi, tentou Eva, e Eva ela caiu na tentação, porque o diabo ele é sagaz, ele é astuto, ele tem os seus ardis, e ele enganou a Eva, e ele distorceu a palavra de Deus, e assim entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, mas louvado seja Deus, porque Deus na sua presciência já sabíamos que íamos cair na tentação, e a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido imolado desde a fundação do mundo. Deus já tinha um plano para salvar a nossa vida, a nossa alma, para nos salvar por completo, para que nós estejamos na presença de Deus e vivamos com Deus para todos sempre. A eternidade é o que nos aguarda, porque a Bíblia garante isso. Quando você vai estudando a palavra de Deus, ela vai te direcionando, e os textos sagrados, a Bíblia, na verdade, ela é análoga, ela própria se explica, a Bíblia explica a Bíblia, por isso que eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu tenho que analisar o contexto imediato, o contexto remoto, a Bíblia toda eu tenho que estudar, de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso deixar de analisar nem um texto sagrado. Porque a Bíblia, a palavra, a própria Bíblia nos diz, né? Deus usa o Espírito Santo para os autores escreverem, e lá diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é imutável, e ela nos ensina nos fortalecer na nossa caminhada para chegarmos até a presença de Deus de uma forma definitiva. É claro que é numa outra dimensão, mas nós temos que vencer as tentações. Isso também não quer dizer se eu cair numa tentação, se eu for tentado e for enganado, mas Deus, ele está com os braços abertos, me esperando que eu venha reconhecer a minha condição pecaminosa e venha me render aos pés do Senhor
e venha retomar novamente a minha caminhada. Então aqui nós vemos essa tentação de fora para dentro. O diabo tentando, ele é o tentador. E ele realmente vai nos tentar. Então dessa maneira também nós somos tentados de fora para dentro, mas com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque Jesus ele venceu todas as tentações. E ele é o maior exemplo que nós devemos seguir para poder vencermos na nossa caminhada. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando dos altos céus hoje para todos sempre. Amém.